Boa noite a todos. Você estava ouvindo a chuva? Chuva é feita de gotas, né? Já ouviram falar que não tem coincidência? Interessante, né? O que será que tinha nessas gotas sobre a gente, né? Que vem lá de cima, lá do alto. Muito interessante. Para falar de um tema como esse, que a gente fala bastante em centro espírita, a gente vai tentar fazer uma colocação um pouquinho diferente. Vamos ver onde a gente consegue chegar, todos nós juntos, né, imbuídos de um propósito maior. A gente vai começar isso aqui lá em cima. Espera aí que a gente chega lá. Tá, nós vamos começar lá atrás, lá na Grécia Antiga, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, onde existe uma história muito interessante. Essa história é a história de um sujeito chamado Procusto ou Procrusto ou Procrustes. As três versões são encontradas, eu gosto mais da primeira, Procusto. E a história desse sujeito é a seguinte: havia duas cidades muito grandes na Grécia, onde havia muita movimentação, muito tráfico de pessoas, indo de uma cidade para outra, mas era longe, né? Era a pé, naquela época era a pé. Então não dava para se fazer num dia só, as pessoas precisavam pernoitar no meio da noite, em algum lugar. E esse sujeito Procusto, ele tinha uma casa que ele oferecia para os viajantes. Então ele, quando ia anoitecendo, os viajantes iam, né, procurando lugar para ficar, ele trazia uma pessoa, uma de cada vez. Ele trazia uma pessoa, um viajante, e oferecia uma sopinha, uma comidinha e tal, e depois oferecia lá uma cama. Mas tinha um pequeno truque aí. A pessoa tinha que caber na cama exatamente do tamanho que a cama fosse. Se a pessoa fosse maior ou mais alta do que o tamanho da cama, ele cortava as pernas. E a pessoa morria. Se a pessoa fosse menor que o tamanho da cama, ele espichava a pessoa até a pessoa morrer. E a pessoa, não, claro que não sobrevivia. Então, com o tempo, essa história foi ficando muito famosa. E o pessoal começou a ficar com medo desse Procusto. E aí se descobriu o seguinte, que ele era tão mal intencionado que ele tinha, ninguém sabia até então, que ele tinha duas camas na casa dele, de tamanhos diferentes. Então, independente da pessoa que entrasse ali, ela ia morrer. Porque mesmo que a pessoa coubesse exatamente numa cama, ele ia oferecer a outra, e a pessoa não ia caber. Né? Então, um sujeito meio problemático, né? Mas a história dele, então, acaba quando um guerreiro, né, ouve essa história e resolve desafiá-lo. Né? Então, ele vai lá até a casa do um guerreiro chamado Teseu. E esse Teseu vai até a casa do Procusto e fala: como quem não sabe de nada, queria um lugar para ficar hoje à noite e tal, come a sopinha dele. E aí ele vai ser levado para a cama. Aí o Teseu propõe ao Procusto: vamos fazer uma coisa. Esse negócio, eu sei qual que é a sua história. Quando a pessoa não cabe na cama, você corta ou espicha e tal. Vamos fazer o seguinte: se você não couber na sua cama, eu corto suas pernas. Aí ele falou: mas pode fazer, porque eu sou exatamente do tamanho da minha cama. A minha cama é projetada para mim. Né? Então, o que ele fez? Ele pegou o Procusto e colocou na cama dele, não na outra, na cama dele, mas dessa forma aqui, ó. E aí, o que acontece? Ele cortou a cabeça e os pés do Procusto. Então, essa é a história. Não é muito interessante, a princípio, mas é muito interessante. Essa história demonstra para a gente algo que se tornou popular, que a gente chama de solução procustiana. O que é uma solução procustiana? Olha só, o que esse cara está fazendo? Em vez de ele adaptar a cama para a pessoa, ele está adaptando a pessoa para a cama. Né? Nós fazemos isso não sei quantas vezes por dia, dezenas de vezes por dia. Não parece, mas fazemos. O que é uma solução procustiana? Numa escala bem alta, é, por exemplo, você adaptar um país para um governante. É você adaptar o sistema educacional para alguém que comanda o sistema educacional. É você adaptar o horário que a sessão do cinema começa para a hora que você chega no cinema. Né? Porque a gente faz isso, né? A sessão é 10 horas, chega 10h15 e reclama que já começou. Isso é uma solução procrustiana. Nós estamos adaptando o mundo para nós. Nós estamos fazendo exatamente o que ele está fazendo. Então, a única diferença é que não tem sangue no que a gente faz.
Mas a maldade, se você tirar, né, do modo geral, o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. A gente faz soluções procrustianas o tempo todo. A gente está sempre querendo adaptar as coisas ao nosso redor para que elas nos satisfaçam. E aí o que acontece? Dá conflito. Aí a gente dá conflito. E por que a gente faz solução procrustiana, né? Vamos dar uma olhada de onde vem isso. Isso vem, obviamente, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, onde o mundo inteiro tem que se refazer para me servir, ou servir aos meus costumes, aos meus gostos e tudo mais. E da onde vem o orgulho e o egoísmo? Se a gente for realmente avaliar, Allan Kardec explica isso para nós, né? Com o concurso dos espíritos, na codificação. Eles falam o seguinte: à medida que os reinos vão aparecendo, né, cada reino recebe um atributo que o reino anterior não tem. Então, por exemplo, o reino vegetal tem atributos que não estão no mineral. O reino animal tem atributos que não estão nem no mineral, nem no vegetal, e assim vai, né? Existe no reino animal um atributo que é o instinto de preservação. E esse atributo, instinto de preservação, ele chega até o reino nominal. Ele ainda é presente no reino animal. A gente não tenta, na medida possível, preservar a nossa vida, né? Então, como é que funciona isso no reino animal? Por exemplo, você tem um leão que está atrás da gazela lá. O leão olhou para a gazela e ele vai começar a correr atrás. O que a gazela vai fazer? Vai fazer de tudo para tentar escapar, fugir, vai correr em zigue-zague, vai dificultar ao máximo, né, a perseguição do leão até ela conseguir escapar. É um instinto de preservação. Isso vem do reino animal. Quando chega no reino hominal, para que a gente consiga sustentar esse instinto de preservação, a gente recebe dois outros atributos. Vai parecer estranho, mas não é não. Vai lá na codificação que está isso. O orgulho e o egoísmo. Mas esse orgulho e o egoísmo não é o orgulho e o egoísmo que a gente está pensando em 2018, nessa sociedade toda confusa, não é isso não, é assim. Ó. Imaginamos, por exemplo, o caso do leão. Digamos que a gente está aqui sentado aqui e entra um leão ali na porta, um leão mesmo, de verdade. Fugiu aí do zoológico e entrou ali na porta. O que a gente vai fazer quando a gente olhar e ver o que tem um leão? A gente vai correr para um canto. O mais longe possível. Obviamente, ninguém vai correr em direção ao leão. Todo mundo vai. Uns vão para lá, outros vão para cá, outros vão para cá. Vai dar confusão. Nesse primeiro instante, o que eu estou fazendo? Eu estou no meu instinto de preservação. Mas nesse primeiro instante, eu estou sendo egoísta. Porque eu não estou pensando em mais ninguém. Eu estou dizendo, pelo amor de Deus, deixa eu sair aqui, tem um leão. Depois que eu me assentei aqui no cantinho, por exemplo, aí sim eu vou ver, bom, quem que está precisando de ajuda e tal. Aí eu vou pensar em, eventualmente, fazer uma estratégia para ajudar outra pessoa. Mas no primeiro momento, não. Eu estou sendo egoísta, mas o egoísmo no nível mais básico possível e imaginável. No nível mais básico possível e imaginável. E com isso vem o orgulho. O que é esse orgulho? É quando a gente fugiu ali para o cantinho, né? Então me protegi com o meu egoísmo, aí eu olho para o leão e falo assim, não, espera aí. Eu me sinto mais capaz, mais inteligente do que esse leão para sair dessa situação. Eu sou melhor que ele. Então, é esse orgulho que a gente está falando, no nível mais básico possível e imaginável. Não o orgulho que a gente fala aí toda hora, não é isso. É no nível mais inferior possível e imaginável. Então, esses dois atributos, eles vêm junto com o instinto de preservação. Só que, se a gente não usar isso aqui nas devidas doses, a coisa desanda. Então, existe um mecanismo de controle, existe uma torneirinha que abre mais orgulho ou fecha mais, que abre mais o egoísmo e fecha mais. Essa torneirinha tem um nome, chama livre-arbítrio. Então, o meu livre-arbítrio, como é uma escolha minha, eu decido, por exemplo, que, não, orgulho, vou abrir a torneira toda. Vou ser a pessoa mais orgulhosa do mundo. Outras pessoas são menos, outros são pouco. Cada um tem seu livre-arbítrio, cada um controla a sua torneirinha de forma diferente. Mas isso está em todos nós, isso vem do nível mais básico possível, imaginável. Mas quando a coisa desanda, fica difícil. Quanto mais a gente abre a torneira, mais longe da humildade a gente está. Mais perto do conflito a gente está. Quanto mais longe da humildade, mais perto do conflito. Alguma hora eu vou entrar em conflito, eu vou ter que ter algum aha moment, como a gente fala, né? Alguma hora lá para frente, pode ser nessa encarnação, pode ser daqui a 25, daqui a 200, alguma hora eu vou falar, para, eu quero
né, mexer na torneira de forma diferente. Então, tudo começa por causa do instinto de preservação. E, novamente, né, por causa desse, a gente vai trazendo esse orgulho através de um monte de encarnações, uma depois da outra, e isso nunca é resolvido. Isso nunca é resolvido. Isso vai aumentando, vai virando bola de neve. E aí o Espírito Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, ele nos fala exatamente isso aqui, que são palavras dele, não são minhas. Ele fala assim, vai chegar um ponto que esse orgulho, né, passando de vida para vida para vida e aumentando sempre através das minhas reencarnações, ele vai gerar uma das seguintes 4 coisas. Primeira, depressão nervosa. Segunda, desequilíbrio emotivo. Terceira, ulceração. Olha que já está ficando físico, né? Já está no corpo físico na hora que isso chega à tona. E quarto, disfunção celular. O que é disfunção celular? São doenças degenerativas, doenças que danificam e corroem o organismo físico, biológico. Então, é algo que está lá em cima na nossa moral, né? E por causa da gente não saber lidar com isso corretamente, isso detona o nosso corpo. Isso através de um monte de encarnações, um monte de vidas, porque isso nunca é trabalhado, nunca é tratado devidamente. Né? Por livre-arbítrio, porque eu não quero tratar, não é porque falta condições, porque eu não tenho oportunidade, não é isso. Né? É a escolha nossa própria. Então, a gente vira esse sujeito orgulhoso e egoísta, a gente fica todo orgulhoso de ser orgulhoso e egoísta. Né? E se encastela. Quando eu me encastelo, ou seja, vocês são piores do que eu sou melhor que vocês. Né? Vocês têm que me servir, eu sou melhor que todo mundo. Eu, para me encastelar, eu preciso me proteger. Eu, para praticar esse orgulho, eu preciso me proteger. Como é que eu me protejo? Com armas. Como qualquer guerreiro se protege. Que armas que eu vou utilizar? Algumas estão aqui. Né? Então, ódio, arrogância, agressividade. Alguém vem falar comigo, antes de deixar a pessoa falar, eu já agredia. Eu já estou agredindo, eu estou ali com todas essas armas para espetar as pessoas, para que ninguém consiga se aproximar de mim. Eu estou ali, né, sempre preparado para reagir a alguma coisa. Então a gente vai se encastelando e vai ficando ali sozinho. Então, em vez de sermos 7 bilhões de seres solidários, nós somos 7 bilhões de castelos solitários. Onde um castelo está sempre brigando com o outro. Um sujeito está sempre brigando com o outro. Então, um agride, o outro vem com arrogância. Aí o outro vem com ódio e eu rebato com bullying. E assim vai, e fica nisso. Né? São 2 guerreiros, ou 7 bilhões de guerreiros, eternamente em conflito. Só que o conflito não está fora. O conflito está ali dentro. Esse encastelamento é que gera tudo isso. E aí, Allan Kardec, uma certa hora, na codificação, ele vai começar a estudar essa coisa. Como é que é esse orgulho e esse egoísmo, esse encastelamento para todas as pessoas? É igual? Alguns têm um castelo mais fraco, outros têm um castelo mais forte, alguns têm arma mais poderosa, outros menos poderosa. Então, ele chega à seguinte conclusão, que para ele conseguir explicar isso e algumas outras coisas na codificação, ele precisa classificar os espíritos, né, numa escala. E ele vai aos espíritos superiores que estão orientando a codificação e perguntam isso. Falam, olha, será que para explicar para as pessoas, no texto que eu vou escrever aqui, será que não é mais interessante colocar uma classificação de espíritos? Né? Por exemplo, 10 categorias de espíritos, desde o menos evoluído até o mais evoluído. Ele argumenta isso com os espíritos. Os espíritos falam, olha, você pode botar 5 categorias, 10, você pode botar o que você quiser, contanto que o ensinamento seja preservado ali, originalmente, o que tem que ser preservado. Então, ele faz isso, ele cria um sistema, um grupo, 10 grupos, né, de espíritos, né, que são esses nomes aqui, os impuros são os que estão lá embaixo, os menos evoluídos de todos, e chegando aqui até os mais puros. Né? Então, são 10 categorias aqui. E aí ele fala assim, bom, a gente consegue agrupar essas categorias. E ele agrupa essas categorias. Então, aqueles primeiros 5 ali, categoria que a gente vê na cor vermelha, ele chama de espíritos imperfeitos, ou terceira ordem. Esses em verde aqui, ele chama de espíritos bons, segunda ordem. E esses aqui são únicos, são espíritos de primeira ordem puros. E aí ele começa a estudar essas diferenças. Bom, quais são essas diferenças? Qual a diferença, por exemplo, dos imperfeitos para os bons?
O espírito imperfeito é aquele onde existe, aquele cuja vida, né, tem o predomínio do mal sobre o bem. O mal é predominante sobre o bem. As atitudes que serão tomadas, elas consideram primeiro fazer ou manter o mal. Quando não dá, aí vai fazer o quê? Faz o bem, né? Esses espíritos normalmente têm uma influência muito pesada do plano material. O que é uma influência muito pesada do plano material? É o que acontece na nossa vida encarnada, né, faz a gente tomar as decisões, mais do que as nossas conexões espirituais. Por exemplo, se a gente vive num meio onde eu tenho que ter a melhor roupa, eu tenho que ter o computador dessa marca, eu tenho que ter um telefone daquela marca, existe um marketing muito, né, maçante em cima daquilo, a gente acaba cedendo e compra aquilo, e às vezes são coisas que a gente não precisa, porque a influência das condições do plano material são muito fortes para a gente, né? E o orgulho está acima da humildade, nesse espírito de terceira ordem. Esse espírito de terceira ordem somos nós, na grande maioria. O planeta Terra é formado de espíritos de terceira ordem, em sua grande maioria. Os espíritos bons é o contrário. A predominância não é mais do mal sobre o bem, é do bem sobre o mal. Não é que não façam coisas más, mas não é secundário. Não é a primeira ideia, não é a primeira atitude. Desejo constante de fazer o bem, né, e humildade acima do orgulho. Então são coisas completamente opostas, diferentes. Os espíritos puros não estão nem influenciados mais pela matéria, tá? Então, nós aqui no planeta Terra somos espíritos imperfeitos. Então, esse orgulho acima da humildade, essa predominância do mal sobre o bem, é o que nos faz encastelar. É isso que nos traz para dentro do castelo. E é isso que nos faz sair com todas essas armas, né, para se defender. Então, aqueles espíritos lá, né, vermelhos, estão no orgulho. Os de cá estão na humildade. E são os dois extremos. A gente, para chegar na humildade, a gente tem que, né, vir para o lado de cá. A gente tem que começar a fazer mais bem do que mal, né, a desejar fazer o bem sempre que possível. Não é o que a gente normalmente faz hoje. Então, tem um desafio aí de fazer isso acontecer. Novamente, é com livre-arbítrio que isso vai acontecer. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma outra forma de olhar isso é assim, ó, se você pensar que quanto maior é o progresso moral do espírito, maior é a humildade que ele tem. Quanto maior é o progresso moral, o avanço moral, maior é a humildade que ele tem. Então, tem alguns que estão lá naquele cantinho, no início da reta, porque eles têm pouco progresso moral e pouca humildade, né? Seriam os espíritos vermelhos que a gente viu agora, né? Os verdes e azuis já estão mais para cá, já são espíritos mais avançados, têm uma humildade maior. Esses espíritos lá embaixo são aqueles raivosos, são aqueles que estão eternamente em conflito, nunca conseguem sair do conflito, sai de um, entra no outro, está sempre tendo que lidar com o encastelamento e não consegue lidar com ele. Porque você não consegue ver o que tem fora, então você não consegue sair do encastelamento. Aqui nessa ponta é o contrário, são os espíritos felizes, que não estão sofrendo, não estão em conflito. São espíritos mais avançados, que têm mais humildade. Então, para a gente começar a analisar, vamos tentar pegar, por exemplo, uma coisa bem simples. Se a gente olhar os 10 mandamentos, como é que, por exemplo, os espíritos bons e os espíritos inferiores, né, terceira e segunda ordem, veem isso? Olha só como é que é interessante isso aqui. Então, vamos pegar alguns dos mandamentos. Primeiro mandamento, diz lá, eu sou o Senhor, o teu Deus. A gente não está colocando a frase inteira porque não tem necessidade, é a ideia. Então, a ideia é de que eu sou o seu Deus, né? Sou o Senhor, o teu Deus. Quando um espírito vermelho, ou seja, de terceira ordem, lê isso, ele entende, eu pessoalmente sou Deus. Porque dentro daquele castelo só tem um. É ele sozinho, não tem mais ninguém ali. Então, ele é o Senhor absoluto daquele castelo. Os do lado de cá já vão falar, não, peraí, eu obedeço a alguma coisa que é maior do que eu, preciso ter humildade para isso aqui. Com orgulho, o Deus é quem comanda o castelo, né? E assim vai. Não terá outros deuses, é outro mandamento. Do lado de lá vai ser entendido, eu sou eu mesmo, o único Deus. Quem manda aqui sou eu. Todo mundo tem que se curvar a mim, é a solução procrustiana. Todo mundo tem que fazer o que eu quero do jeito que eu quero.
não usar o nome de Deus em falso. Os espíritos lá vão entender isso assim, olha, eu falo por mim mesmo, não preciso de ninguém falando por mim mesmo, não. Eu aqui que mando nisso tudo. Eu tenho condição de me expressar, né? Honrar pai e mãe. Do lado de lá, isso vai ser entendido. Nem tente mexer com meu pai e com a minha mãe. Mas não tem nada aqui sobre que eu não possa mexer com o pai e com a mãe dos outros. É unilateral. Olha só, não matar. Então é proibido você me matar. Agora, não fala nada sobre eu matar alguém. Novamente é unilateral. Não cometer adultério. Então você não pode assediar nenhum ente querido meu. Mas não diz nada sobre eu poder fazer isso com outras pessoas. Olha como está encastelado o negócio. Né? Eu estou tão protegido com essas armas que eu vou lá assediar os outros. Mas você não pode vir me assediar porque eu tenho todas essas minhas armas. E assim vai. Não roubar. Você não pode me roubar, mas não fala nada sobre eu não poder roubar os outros. Não dar falso testemunho. Então não fala nada. Então seria alguma coisa assim, eu não posso ser acusado de nada, porque é falso. Mas eu posso acusar os outros. Então, não tem equilíbrio nisso, né? Não cobiçar. Você não pode cobiçar nada que é meu, mas eu posso cobiçar tudo que é seu. Então você vê que é um pensamento, é uma linha de vida, né? Espiritual completamente desequilibrada, onde tudo pende para um lado só. E para reequilibrar isso dá muito trabalho. Então as pessoas, os espíritos, né, os desencarnados também, os espíritos que estão daquele lado ali, vão ter que passar por um tranco muito grande para começar a chegar para o lado de cá. E aí aparece uma coisa muito interessante, né, na nossa história. Se você voltar aqui nos 10 mandamentos, eles vieram porque esses 10 mandamentos é algo que a gente já falou aqui algumas vezes. Esses 10 mandamentos, eles têm por objetivo, né, nos fornecer ou nos trazer com clareza valores morais. Então Moisés desce lá do Monte Sinai, nos trazendo esses 10 mandamentos, cujo objetivo é dizer para nós, olha, está aqui os valores morais. Então não pode matar, não pode cometer adultério, etc, etc. Né? Em função disso, você imagina Moisés quando ele desceu do Monte Sinai com aquilo ali e falou para as pessoas, gente, vocês não podem matar. Se você pensar bem, se voltar lá na época, isso para aquele povo é uma coisa não dá para compreender, porque todo mundo mata todo mundo. Eu estou falando com uma pessoa, aqui estamos conversando e tal, não sei o que lá, começa a entrar no argumento, começa o argumento a ficar mais complicado. A coisa mais fácil que tem é pegar a espada e espetar, e vou discutir com o outro. E o outro vai fazer isso comigo também, e aí vai. É comum isso, ou era, né, na época. Então Moisés desce e diz, você não pode mais matar? Como assim não pode mais matar? Então, aos 10 mandamentos, Moisés precisa acrescentar leis disciplinares. E ele acrescenta 613 leis disciplinares para sustentar esses 10 mandamentos. Tá? Então, essas leis disciplinares, ou leis sociais, como a gente chama, né, em uma linguagem mais moderna, elas têm por objetivo endereçar algo que está acima disso. Então, olha só, a lei moral nossa seria algo, por exemplo, assim, você não pode matar, mas se você matar, você vai para a cadeia. Se você matar, você vai para a cadeia, não é um valor moral, é uma lei disciplinar. Tá? Então, novamente, no passado a coisa mais fácil que tinha era espetar o sujeito que está discutindo comigo e vamos embora. Agora já complicou, porque se eu espetar o sujeito que está discutindo comigo, ou se eu matar essa pessoa, eu vou para a cadeia, eu não quero. Então, isso faz com que eu altere o meu comportamento, a minha atitude. Então, quando a discussão está ficando mais complicada ali e tal, que eu estou ficando enraivecido com a pessoa, não vai dar certo isso, a gente, de alguma forma, procura contornar a situação para que a gente não infrinja essa lei. Mas, olha só, as nossas atitudes, isso é um negócio interessante. Somos espíritos de terceira ordem. Então, se eu sou uma pessoa influente, por exemplo, na sociedade, num grupo, né, num grupo social, num grupo religioso, seja lá o que for, num país, eu posso chegar e dizer assim, olha, muito legal, não pode matar. Se eu matar, eu vou para a cadeia. Então, eu não vou matar. Mas eu posso fazer a pequena seguinte alteração na lei, porque eu tenho esse poder. Não pode matar. Se você matar, você vai para a cadeia. Mas o seu primeiro crime é perdoado. Isso muda tudo. Isso muda tudo porque eu não estou vendo mais assim agora. Agora eu instituí uma lei social que é consequência da minha atitude.
Não é mais a minha atitude agora que é consequência da lei social, da lei disciplinar. A lei disciplinar é consequência da minha atitude. Então, o primeiro crime meu é perdoado, o seu também, o dele também, o dela também, o de todo mundo. Por quê? Por causa da nossa atitude. E aí a gente termina numa sociedade cujos valores morais, obviamente falsos, são idolatrados. Então, os valores morais pelos quais a gente vive, em grande parte da nossa sociedade, ou um grande número das pessoas da nossa sociedade, quando eu falo sociedade, é o planeta, né? Estão vivendo em função de valores morais adulterados, que são consequências de atitudes. Isso é uma solução procrustiana, onde o valor moral é consequência da minha atitude. Se eu viesse descendo verde, seria humildade. Subir o vermelho é orgulho. Olha a diferença. Tudo que a gente faz, onde as nossas leis, as nossas atitudes geram leis, etc., etc., são soluções procrustianas. Então, vai dar conflito? Claro que vai, porque agora tem os valores morais em si, e tem aqueles que eu acho que são morais, eles não são mais iguais. Vai dar conflito. Quem que vai sofrer nesse conflito? Eu. Eu sou o único que vou sofrer nesse conflito. Pode ser que vocês também, mas não interessa. Eu vou ter que lidar com esse desbalanceamento, com esse desequilíbrio. E não vai ser muito fácil, não. Então, isso aqui acontece, esse tipo de coisa acontece numa sociedade ou num planeta formado por espíritos de terceira ordem, que é onde nós vivemos. E aí eu penso muito nisso aqui. Isso é uma coisa que, quando eu era criança, me impressionou muito. O primeiro homem que foi à Lua e tal, né? E sempre gostei muito dessa coisa. E há uns 15 anos atrás, eu ouvi uma entrevista do Edgar Mitchell, que foi um dos 12 astronautas a pisar na Lua. Nós só tivemos 12 pessoas que colocaram o pé na Lua. E ele falava assim, olha, todos nós 12, isso é ele falando, todos nós 12 subimos homens de ciência e voltamos humanos. E eu falava assim, mas o que esse cara quer dizer? Ele fala, nós fomos à Lua como cientistas, aquele materialismo brutal e tal, e todos nós voltamos balançados. E aí a pergunta em seguida foi, mas como? O que aconteceu lá em cima? E aí ele explica, ele fala assim, olha, você sai daqui, aquela confusão toda, aquele negócio todo, você sobe lá, você desce, pisa na Lua, você olha 360 graus, você olha para onde você quiser, está tudo bonitinho. As luzezinhas, as estrelinhas, está tudo em paz. Não tem nem estrela batendo estrela, não tem planeta dando bufetada em planeta. É isso mesmo. Está tudo na mais santa paz. Um equilíbrio perfeito, uma harmonia infinita. O problema está só na bolinha azul. Ele falava isso. O problema está lá naquela bolinha azul ali. E aí eu falei, puxa, isso é um negócio muito profundo. Pelo menos para mim foi, não sei se vocês acham. Me pegou de jeito esse negócio. Eu falei, então, quando a gente está nesse conflito, né, pelo menos é algo que eu faço com alguma regularidade, vamos para a Lua. Né? Virtualmente, vamos para a Lua, peraí. Tem algo a mais, tem algo superior. Tem algo que foi vivenciado por 12 pessoas só. Eu não tive o privilégio de ser um dos 12, mas por que eu não posso aproveitar a experiência positiva dessas pessoas para fazer algo em meu favor? Então, ele fala, você está lá em cima, não tem outra coisa a você fazer a não ser humilde, porque nem para olhar para cima não faz sentido mais. Olha que interessante. A gente está aqui na Terra, a gente olha para cima, o Pai, Deus e tal, né? A gente faz isso até por força do hábito. E ele fala, mas isso nem faz sentido lá em cima, porque você pode olhar para baixo, está tudo tão bonitinho, tão perfeito, eu não preciso olhar para cima. Isso é muito profundo, isso é muito interessante. Então ele fala, a única maneira de você sobreviver a isso é pela humildade. Isso é só a Terra. Estou falando aqui do planeta Terra. Mas a Terra é um dos planetas do Sistema Solar, como sabemos. Então os planetas todos giram em torno de um Sol. Vários sistemas solares giram em torno de uma galáxia. Várias galáxias giram em torno de um aglomerado local. Vários aglomerados locais, está crescendo, hein? Giram em torno de um superaglomerado, vários deles giram em torno de um superaglomerado local e acabou o vocabulário. Não acabou o universo, acabou o vocabulário. Não dá mais para a gente, não dá.
Aí, quando a gente sai da bolinha azul e vem para cá, e olha aqui, eu falo assim, mas o que interessa o carro que o vizinho tem? O que interessa se a vizinha vai na festa com o mesmo vestido do que eu? Perde o sentido. É problema. É problema. Perde sentido, porque quando a gente faz isso, é solução procrustiana. Eu estou querendo que esse universo inteirinho aqui se adapte para o meu carro, para o meu computador, para o meu vestido, para o meu, seja lá, para a minha camisa, seja lá o que for. É solução procrustiana. Numa capacidade enorme. Pode falar. Seria egocentrismo? Toda solução procrustiana é uma solução egocêntrica. Você está fazendo com que o universo responda para aquilo que você acha que ele tem que fazer. Então, quando a gente olha isso daqui, a gente vai lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Não é aquele Deus da bolinha azul, não. Não tem Deus da bolinha azul. É esse Deus de tudo isso aí que a gente não consegue, não tem nem vocabulário. Então, olha a grandiosidade disso. Quando a gente consegue sair ali, que já é meio difícil, né? Chegar numa Via Láctea, em pensamento, imaginar o tamanho do negócio desse, aí a gente começa a sair da solução procrustiana. A gente começa a abrir um pouquinho da porta do castelo para receber um pouquinho de umidade que está lá fora. E aí Allan Kardec, em explicando tudo isso, ele nos coloca essa frase aqui, está lá no Evangelho isso aí. Considere a Terra como um bairro, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, visto que ela é tudo isso ao mesmo tempo. Aí você fala assim, peraí, agora ofendeu. Agora ofendeu, porque ele está dizendo que eu estou no hospital, o que é isso? Quem vai para o hospital é quem está doente, né? E aí a gente está doente, será que a gente está doente? A gente está doente, porque quem faz, moralmente falando, quem tenta fazer solução procrustiana, de fato que o universo, de forma que o universo se, né, conforme aos meus pés, isso é uma solução procrustiana. E aí a gente vai para o hospital, né? A gente vai para o hospital, vai ser tratado no hospital, acorda no hospital, o remédio dá um médico, você está acordando assim, aí olha para o remédio assim, não consegue enxergar direito, está difícil ainda, aí vai voltando, né, a visão e tal, e aí volta a visão. Aí o remédio fica mais visível. Umidade, gotas diárias. Para que serve esse remédio? Vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Indicações, para que ele serve? Tratamento de petricardia, coração petrificado. Tá duro, né? Aqui o coração tá duro. Aí ele fala assim, posologia, dosagem, né? E administração, vide a bula. Né? Sabe aquele papelzinho que vem dentro? Mas agora eu quero saber que bula é essa. Eu estou querendo saber, porque agora eu fiquei curioso. Né? Ficou interessante o negócio. Mas olha lá, esse remédio é fabricado pelo laboratório divino. Vem lá de cima. Né? Vamos dar uma olhadinha na bula desse remédio. Quando a gente abre um remédio, qualquer remédio convencional, a gente vai olhar a bula. Essa bula tem 15 itens. Todos os remédios têm isso. Então vamos ver quais são os 15 itens do nosso remédio humildade, gotas de humildade. Então vamos lá. Número 1, apresentação. Como é que é o formato desse remédio? Frasco hermético com gotas de uso terapêutico, é o que tem lá dentro. Tá? Pode ser usado por adultos e crianças. Está interessante. Vamos ver um pouco mais. Né? Composição. O que tem nesse remédio? Qual que é a fórmula dele? Cada gota desse medicamento contém concentrados de amor, caridade e perdão. Então são 3 elementos que tem ali. Né? Existe uma sinergia ali. Né? Inclui também subcomponentes para a estabilização do ectoplasma. O que quer dizer isso? Ectoplasma é aquilo que a gente fala numa linguagem muito simples, né? Vamos espichar um pouquinho mais. A nossa linguagem é muito simples assim. O ectoplasma é parte do nosso perispírito que liga o corpo ao espírito. Se você destrinchar mais, um estudo mais profundo, que não é o objetivo nosso aqui, a gente vai ver que, na verdade, você está falando de espírito e corpo físico e ligação entre os dois, mas isso é moral e material, e a ligação entre os dois. Essa ligação entre os dois tem que ser um negócio bem feito, como qualquer elemento de ligação. Tem que ser um negócio bom, direitinho, bem trabalhado, né? Bem nutrido. Então, se esse ectoplasma, esse elemento de ligação, não está bem estabilizado, o que acontece com
os dois elementos que estão tentando se ligar, a ligação não vai ser boa, vai dar confusão. Por isso que a gente coloca dessa forma. Isso é um estudo mais profundo, separado, mas à medida que a gente vai tendo essa humildade, a gente vai tendo uma relação melhor entre a nossa moral e o nosso plano material. As coisas vão ficando mais claras e mais simples. Número 3, informação ao paciente. Só para lembrar, quem que é o paciente? Nós, né? Este medicamento é recomendado em todos os casos em que o paciente manifesta desejo de desviar-se da lei, incluindo, mas não limitado, a casos de coração petrificado. Né? Continua. Este medicamento foi preparado para atuar em doenças generalizadas, com ênfase em processos de orgulho exagerado e arrogância persistente. Então, orgulho exagerado e arrogância persistente, umas gotinhas de humildade, né, vão dar conta do recado. Deve ser armazenado em lugar de muito fácil acesso. Não é para você trancar lá 7 chaves e nunca acessar. Não, muito pelo contrário, tem que estar ali na mão, na hora. Melhor ainda, o paciente deve mantê-lo consigo permanentemente. Deve ser mantido em seu formato original, para evitar deterioração causada por eventos e circunstâncias da vida cotidiana. O que quer dizer manter no formato original? Quando você compra o Tilenol na farmácia e você decide tomar, porque você tem o livre-arbítrio de não decidir, né? De decidir não tomar, mas quando você decide tomar, você altera a composição dele ou você toma ele como ele vem? Como ele vem, você não muda ele. Ah, deixa eu botar aqui uma coisinha. Não, é como ele vem, você toma. Você não altera a fórmula, aqui é a mesma coisa. Não adianta você falar assim, eu vou ser humilde e tal, maravilha, a partir de hoje vou ser humilde. Só que aquele livro dos Espíritos tem um problema, aquele evangelho fala lá que amar seus inimigos, esse aí não serve não. Você adulterou o remédio, não é isso, não é assim, não tem como a gente adulterar isso, porque isso vem de cima, isso não é produzido pela gente. Nós estamos recebendo isso de cima. Né? Informação técnica. Os componentes desse medicamento têm demonstrado excelente sinergia com os processos vitais do organismo biológico de todos os pacientes. À medida que a gente vai se permitindo ser mais humilde, o corpo funciona melhor. Isso já é um fato científico. A explicação ainda está meio... A explicação científica ainda está meio sendo debatida, mas já é um fato, já se sabe que isso é verdade. Né? A distribuição de humildade pela corrente sanguínea restaura a sensação de bem-estar, levando, portanto, o paciente a melhores condições de análise de si mesmo, da sua autoestima. À medida que você vai sendo mais humilde, você vai sendo mais... Você faz uma melhor análise de você mesmo. Porque quando você está no conflito, no castelo, você não consegue analisar nem quem você é. Porque só tem ali você é o Deus absoluto, Senhor de tudo, acabou. Mas isso não é quem você é, nem quem eu sou quando eu estou no castelo. Né? Número 5. Recomendações. Para que serve esse remédio? Está recomendado em casos de corações petrificados, como a gente viu, episódios de arrogância e bullying. Quando você está ali, né, para ser arrogante, vai gritar com os outros. Não, dá umas gotinhas ali que elas vão ajudar. Quando você vai fazer bullying, né, quando você vai fazer esses assaltos em grupo e tal, assalto moral, né, em grupo, isso vai bem. Dor e sofrimento sem local definido. O que é dor e sofrimento sem local definido? Isso precisa ser compreendido por nós espíritas. Olha só, se eu chegar e bater aqui na quina da mesa com o meu braço, aí dói para burro, né? Fica machucado e tal, eu vou lá no médico. Aí o médico pergunta, o que aconteceu? Não, estou com uma dor aqui. Aí eu consigo mostrar para ele exatamente o ponto onde eu bati. Mas milimetricamente, mas foi nesse pontinho aqui, doutor. Aí ele, tá bom, tá. Passou a pomadinha, vai embora para casa, maravilha. Tem hora que a gente vai no médico, a gente fala assim, doutor, não estou sentindo bem, mas o que você tem? Não, eu estou com uma dor aqui. Para o médico isso não serve. Ele fala, aqui, me dá o ponto exato. Não sei te dizer o ponto exato, é nessa área aqui. Então passou de um ponto fixado para uma área. E tem hora que você vai no médico, você fala assim, doutor, não estou bem. Mas o que você tem? Não estou me sentindo bem. Sim, não está sentindo bem, o que? Uma dor de cabeça, dor no pé? Não sei, não estou me sentindo bem. Você não consegue nem expressar a área do corpo onde está isso. Então, você só consegue expressar para o médico exatamente o ponto quando é físico o evento. Quando é uma área, ou quando é o corpo todo, é no perispírito que está isso. Não está no corpo físico. Então, as dores morais são dores de perispírito. Você não vai conseguir explicar para o médico, não estou sentindo, não estou me sentindo bem, mas aonde? Não sei. Não sei, porque o perispírito não tem dimensões físicas
como o nosso corpo, não, é nesse pontinho, não tem. Então, dor e sofrimento sem local definido é dor e sofrimento moral. É isso que significa. Tá? Rebalanceamento energético, recuperação da autoconfiança e do bem-estar, né? Reequilíbrio. Insatisfação e revolta. Estamos insatisfeitos, estamos revoltados? Gotinhas de humildade. Emmanuel diz assim, revolta é sinônimo de incompreensão. Olha a sabedoria disso. Se eu estou revoltado é porque eu não estou compreendendo alguma coisa. Então, não adianta revoltar. Para a revolta, para. Parei. Eu não estou compreendendo, mas eu parei. Tá? Agora eu vou tentar compreender, mas eu parei de revoltar. Não adianta continuar revoltado. Né? Pacientes com tendências a promover soluções procrustianas. Todos nós. Quem que promove solução procrustiana? É quem está no castelo, quem não tem humildade. Somos nós. Estamos doentes, por isso precisamos de remédio. Né? Número 6, contraindicações. Nenhuma. Esse medicamento é de uso universal, não havendo restrições de qualquer tipo. Não tem restrição. Humildade não tem restrição. 7. Advertências. Eu sabia que ia ter alguma coisa. Estava muito fácil, estava muito bom. Né? Esse medicamento não requer prescrição médica, ou seja, está disponível para todo mundo. Dependendo do paciente, esse produto pode causar intensa manifestação de bem-estar, além das expectativas do paciente. Quando você vai, nos momentos de humildade que a gente tem, porque a gente só não consegue sustentar. Mas a gente tem momentos de humildade, eles são completamente fragmentados. Naqueles segundos de humildade, né, que a gente olha lá para cima e diz, ai meu Deus do céu, naqueles segundinhos de humildade, a gente tem um bem-estar tremendo. Pode durar 1 segundo, 10 segundos, 15 minutos, mas eles existem. Né? O medicamento pode induzir a mente a estados de profunda reflexão e meditação nunca experimentados antes pelo paciente, assim como o forte desejo da prática do orar e vigiar, que é o que acontece. Nos momentos de humildade, a gente está mais susceptível a uma reflexão, uma meditação, a orar e vigiar. O remédio pode, em certas situações, apresentar dificuldade na digestão. É para aquelas pessoas que não estão prontas ainda. Então, não desceu bem, remédio não dá, não é para mim, não serve, não consigo. E tem que ser respeitado, não está na hora. Houve uma época que nós também não estávamos prontos para isso aqui, não. Alguns estão mais preparados para aceitar o remédio, outros menos. Então, né, estamos todos aí no mesmo barco. Melhores resultados são obtidos com tempo e persistência. Não adianta tomar 3 gotas hoje e pronto, acabei. Não. É a paciência de você fazer isso repetidamente. 8. Gestação e lactação. Mas até isso tem, né? Esse produto é indicado especialmente para gestantes e lactantes, por conter elementos básicos no auxílio da formação e sustentação dos recém-nascidos. Você já pensou? O neném nasceu, né? Vamos pensar no nascimento físico, clínico, né? Nasceu, deu o primeiro chorinho e já entra na humildade e não conhece mais nada, a não ser a humildade. Já pensou que maravilha não seria isso? Então, a gestante, né, é isso que quer dizer isso aqui, a gestante e a lactante, ela pode ensinar isso. De berço, muito menos antes até, no útero, né? Isso pode ser ensinado, só que a gente só consegue ensinar o que a gente aprendeu. Então, a gente precisa se preparar primeiro para conseguir fazer isso. À medida que o medicamento é administrado em gestantes, ele é absorvido automaticamente pelo indivíduo que está se desenvolvendo no útero. 9. Uso pediátrico. A eficiência e eficácia desse tratamento, do tratamento baseado na sinergia dos componentes desse medicamento, tem sido demonstrada em todos os estudos realizados através dos tempos, tanto em adultos como crianças. Ou seja, sempre funciona para qualquer um. Sempre. Nunca vai, não, humildade não, isso aí não, é perigoso. Não existe isso. Né? 10. Interações medicamentosas, ou seja, quando a humildade, ou quando o remédio, né, intera com outras coisas, reage com outras coisas. A administração concomitante de passes, reflexões e meditações, assim como a frequência favorável a ambientes favoráveis à mente, tende a aumentar a eficiência desse medicamento.
Então, olha só, quando a gente toma um medicamentinho, estou tentando ser humilde, estou ali tomando minhas gotinhas de humildade, né, a duras penas, mas estou tentando, estou ali, né? E, aliado a isso, né, eu venho aqui no centro, participo das reuniões, faço meus momentos de meditação ou reflexão aqui na minha casa, no meu ambiente de trabalho, tomo aqui os passes, a coisa vai, um vai ajudando o outro, essas coisas vão se ajudando. Então, existe sinergia entre humildade e essas reflexões, essas meditações que a gente faz. Esse medicamento está sujeito à atuação e interferência do livre-arbítrio. Da mesma maneira que qualquer medicamento. Você vai ao médico, ele te receita lá Tilenol. Você chega em casa e diz, não tomo. Tá bom, não tomo. Não matou ninguém, não feriu ninguém, só você mesmo. Né? É livre-arbítrio de cada um. 11. Efeitos colaterais. Ai. Podem ocorrer processos incomuns decorrentes da atividade da caridade, amor e perdão. Esses processos incluem sofrimento devido a expurgos prolongados. Ou seja, a pessoa está lá no orgulho, no egoísmo há muito tempo e fala, não me aguento mais, chega, cansei de mim mesmo, vou começar a ser diferente. Vai ter um expurgo, vai ter uma transição, vai ser complicado. Como, por exemplo, muitos de nós aqui, né, viemos de outros sistemas de crença. Quando a gente chega aqui, os primeiros meses, às vezes os primeiros anos, tem um ajuste ali, a gente, né, fica balançado, fica tendo que lidar com essas coisas. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Sensação de flutuação em consequência da absorção dos ingredientes. Novamente, nos momentos de humildade fragmentada, a gente tem essa sensação de flutuação, de uau, como as coisas estão maravilhosas, como tudo está bem. E a gente vai se encastela de novo, né, infelizmente. Sensação da falta de aprisionamento, né, essa liberação pela humildade. Há ainda relatos de pacientes que experimentam incontrolável sensação de liberação e grandiosidade. Esses são os Paulos, são os Chico Xavieres, são os Gandhis, são as Madres Teresas, os Luther Kings, né? São esses que a pessoa está sempre grandiosa, em grandiosidade, em modo de grandiosidade com a vida. Não tem nada ruim, né? Divaldo e tudo mais. Em certos casos, o paciente pode experimentar dores, queimaduras ou desconforto acentuado, semelhante ao efeito causado por ácidos queimando a pele. Olha só, se você pegar um ácido sulfúrico e colocar na sua pele, o que vai acontecer? Aquilo ali vai dar uma dor, você vai gritar e chorar até. O que acontece quando você tem que abrir a porta do castelo? A mesma coisa. Vai ser um pandemônio. Vai ser um pandemônio. Quando eu abro a porta no meu castelo, que tem humildade lá fora, outro aqui, ó, uns 180 graus. Vai ter uma reação, como se fosse uma reação química, vai ter uma reação intensa. E vai ser muito difícil. Por isso que a gente está colocando isso assim. Esses efeitos são esperados e não devem ser motivo de alarme, porque a gente sabe o que vai acontecer. Na hora que eu resolver abrir a porta do castelo, um monte de coisa vai ser expurgada, né? O paciente poderá, em certos casos, demonstrar forte desejo de promover o medicamento para a utilização por outros indivíduos. Isso a gente faz aqui na Casa Espírita. A gente descobre o espiritismo, é maravilhoso. Eu quero comprar 500 exemplares da codificação que eu vou dar para 500 pessoas. Você quer que todo mundo participe, que todo mundo faça o que você está fazendo, que todo mundo aproveite a oportunidade que você está tendo. Você vai fazer marketing disso. Aqui é a mesma coisa. A gente faz isso com remédio convencional, da medicina convencional, né? Ah, estou com dorzinha aqui, não, quando eu estou com dor de cabeça, eu tomo tal remédio, é uma maravilha. Ah, então vou tomar também, né? A gente vai fazendo essa propaganda. Aqui é a mesma coisa. A gente quer que os outros tenham o mesmo benefício que a gente está tendo quando a gente está passando por esse processo de mudança. Posologia, dosagem. A dose mínima recomendada desse medicamento é de 1 unidade básica por dia, porém sujeita ao livre-arbítrio. A eficácia do tratamento é observada especialmente quando o paciente mantém disciplina e regularidade na administração do medicamento. Não dá para ser humilde nos próximos 5 minutos e pronto. Ficou o resto da vida eu estou humilde. Não é assim, tem que ser trabalhado. É que nem antibiótico. Você não toma antibiótico um comprimido, você toma com uma certa regularidade para que ele tenha um efeito desejado. Está lá, a cada 8 horas, 6 horas, você tem que tomar aquilo ali. 13. Superdosagem. O que acontece é tomar gotas de umidade demais, em excesso.
Não há limites estabelecidos para uma dose máxima, a não ser aqueles impostos pelo livre-arbítrio do próprio paciente. Então, eu vou lá. Bom, vou começar a ser humilde. 3 dias depois eu falo, não, estou sendo humilde demais, que isso, vamos parar. Tá bom, para, é livre-arbítrio. Pode parar, não tem problema. Né? 14. Pacientes idosos. Olha só. Pacientes idosos, normalmente mais sensíveis aos medicamentos, devem ser auxiliados por profissionais voluntários capacitados, pelo menos na fase inicial do tratamento. O que é isso? A gente que é voluntário, trabalha em centro espírita, a gente vê muito isso acontecer. Idade é uma coisa muito pessoal, porque você pode ter 70 anos de idade física e se sentir como 20. E você pode ter 20 de idade física e se sentir à beira da morte como se tivesse 80. Então é muito pessoal, não é do número que a gente está falando, é da percepção da idade de cada um. Né? Então, de vez em quando, a gente recebe pessoas no centro espírita que chegam para a gente e dizem assim, olha, eu vim aqui participar do centro espírita, nunca vim, não sei direito o que é, me mandaram aqui, falaram que é bom, tá bom. Começa a assistir lá a palestra. 2 meses depois, 3 meses depois, a pessoa se encontrou. E aí dá aquele estalo e a pessoa se revolta. E vem falar assim para a gente, por que eu não soube disso há 30 anos atrás? Por que eu não soube disso há 50 anos atrás? E a pessoa realmente se revolta. E nós, voluntários capacitados, temos que ser capazes de lidar com isso. De forma, claro, favorável, explicando para a pessoa, não adianta revoltar, etc, etc, etc. Mas isso acontece sim. Muitas vezes a gente vê isso. Tá? Número 15 e último, especialista responsável pelo remédio. Jesus de Nazaré e a qualificação dele, mestre, modelo e guia. Então, é um remédio que é interessante, é muito eficaz esse remédio. Ele funciona, desde que o nosso livre-arbítrio permita. Algumas coisas, adicionando a tudo que a gente falou, algumas coisas sobre humildade que eu achei muito interessante a gente, pelo menos, mencionar para levar para o travesseiro. Olha só, Santo Agostinho, são frases interessantes. Há algo na humildade que exalta o coração de forma estranha, porque nos momentos de humildade fragmentada, a gente está com o coração todo, a gente está lá em cima e não sabe explicar o que é. Não consegue explicar, você simplesmente se sente e o coração está... Né? É isso que ele está dizendo aqui. Não há santidade sem humildade. Você não consegue subir um grau, uma escala superior, moralmente falando, se você não é humilde, se você está encastelado. Essa frase é fantástica, do bispo Desmond Tutu. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1984 e ele diz assim, o meu pai me dizia sempre, não levante a voz, melhore seus argumentos. Uau, isso dá uma profundidade muito grande, muito grande, muito grande. Não levante a voz, melhore seus argumentos. Porque quando você levantar a voz, o que você fez? Você pegou todas as armas e está protegendo o castelo. Está com todas ali. Ó. Quando você levanta a voz. Jamais devemos fazer isso. Vamos baixar a guarda e melhorar nossos argumentos. Bem-aventurados os pobres de espíritos, que nem dá para a gente falar muito aqui, porque são coisas que a gente já falou tantas vezes no centro, mas é sobre humildade, é uma coisa sobre humildade que Jesus vem nos esclarecer, e Allan Kardec pega essa fala, estrincha um pouco, ele diz aqui, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. Não dá para, ou você é humilde ou não é. Você não pode ser os dois ao mesmo tempo. Ou você é orgulhoso ou não é. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. O orgulho divide, a humildade une. Olha só. O orgulho divide, a humildade une. Lacordaire, espírito Lacordaire. Essa é muito interessante. A humildade é uma coisa estranha. No minuto que você acha que a conseguiu, você perdeu. Na hora que eu falo, agora sim, sou humilde. Volta para a estaca zero, porque eu sou espírito completamente impuro. Começa tudo de novo. Não entendi nada. Começa tudo de novo. Reconcilia-te com o teu adversário o quanto antes. Só que para reconciliar precisa de quê? Gotinha. Precisa levar as gotinhas na mala. Na hora que você for reconciliar, toma as gotinhas para conseguir fazer, porque senão não vai. Precisa de gotinha.
Seguir Jesus não é querer que Jesus nos siga. Seguir Jesus é uma coisa. Chegar para Jesus e dizer assim, vem cá, me acompanha aqui. Isso é solução prustiana. Isso é solução prustiana. Eu tenho que ir lá seguir. Não é ele que tem que parar tudo. Não, deixa eu seguir esse rapaz aqui. Isso não é, isso é solução prustiana. Vai dar conflito? Vai, porque ele não vai me seguir, eu vou revoltar. Está aí o conflito, né? Bom, todos nós merecemos sempre algo melhor. Sabemos disso. Não pratiquemos injustiça conosco mesmo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer assim, digamos que uma pessoa está trabalhando para melhorar e tal, e eu falo assim, não, mas eu não vou deixar essa pessoa melhorar não, eu vou prejudicar, vou enfesar essa pessoa, vou fazer um inferno da vida dessa pessoa, vou espetar. É justo isso? Não. E se essa pessoa for eu mesmo? Também não é justo. Se essa pessoa for, não vou deixar ele melhorar, né? Vou espetar, não quero melhorar. Mas essa pessoa sou eu mesmo. Eu estou sendo injusto da mesma maneira com que eu estou sendo se eu fizesse isso para alguém. Então, quando a gente faz isso, que a gente sabota a nossa própria, né, saída do castelo, eu estou sendo injusto, estou indo contra a maior lei do universo, a lei de amor, justiça e caridade. E aí essa é a grande pergunta, talvez, para a gente levar para o travesseiro. É isso aqui que eu faço aqui, é o melhor que eu posso fazer? É o melhor que eu posso fazer? Eu não consigo fazer nem um pouquinho melhor, nem um milimetrinho. Isso é o melhor que eu posso fazer? Porque se a resposta for, isso é o melhor que eu posso fazer, voltou lá na estaca zero, eu não entendi nada. Se já é o melhor, eu já estou lá em cima. Eu e Deus estamos apertando a mão assim. Né? Não tem condição da gente, no nível que está, achar que o melhor que a gente pode fazer é isso. É diferente de, puxa, hoje o melhor que eu consegui fazer é isso. O melhor que eu consegui, mas tem mais. Amanhã, o melhor que eu consegui foi isso, que já foi melhor que o dia anterior, e assim vai. Mas se a gente estabelecer isso como uma verdade absoluta, esse é o melhor que eu posso fazer, eu estou na estaca zero, não entendi nada. Não entendi absolutamente nada, vou ter que começar tudo de novo. Vou ficar encastelado e vou ficar o rei das soluções procrustianas. Porque se eu não tenho que melhorar, está tudo bem, está tudo certinho, o mundo né? O mundo vem aos meus pés, me adorar e fazer o que eu quero, vai melhorar o quê? E não é isso que acontece. Aí a gente tem que mudar o nosso jeito de pensar. Voltando nisso daqui, nessa história da humildade. Se você for ali, na biblioteca ali, pegar esse livro aqui, ó, eu desafio qualquer pessoa, eu inclusive, né? Eu desafio qualquer pessoa a pegar esse livro aqui e encontrar onde Jesus fala o seguinte. Vamos dar um exemplo. As coisas não estão indo bem na minha vida, está complicado, foi ruim, o tempo está passando, está piorando, está indo, estou ficando doente, doença degenerativa, estou revoltado. Quando eu não sei mais o que fazer, já cansei, já fui a tudo que recorri a todo mundo que eu conhecia, pedi ajuda a terceiros, a quartos, a quintos, não sei mais o que fazer, a gente olha para cima e fala assim, ai Jesus, ai Deus, me ajuda. Então o desafio é, vamos pegar esse livro aqui ali, ó. A hora que você achar nesse livro, que Jesus diz assim, olha gente, depois que você tentou tudo e não dá certo, seja humilde. Está escrito isso nesse livro? Tem alguma chance de estar escrito nesse livro? Não, porque isso é solução procrustiana. Eu já tentei de tudo, Jesus, estou tendo que falar com você, olha só que coisa horrível. Isso é solução procrustiana. E é a maior de todas. Esta é a maior solução procrustiana. É achar que, né, quando não tem mais jeito, eu vou tirar a última cartada aqui da manga, que é ser humilde. Quando Jesus nos diz, acima de tudo, seja humilde. É a primeira coisa. E a gente faz isso em último lugar. É a solução procrustiana. Então a gente está precisando de remédio. Tá bom? Obrigado a todos. Boa noite.
Eu pediria a alguma das coisas que esteja.